Análise da final do Mundial de Clubes, partida que terminou em 3-0 para o Chelsea com um gol de João Pedro e 2 gols de Cole Palmer. Uma vitória que não era esperada por mim, não era esperada por você e não era esperada pela maioria. Se alguém me dissesse o roteiro desse jogo antes dele começar, eu diria que é mentira, que a pessoa tá inventando, porque nada explica essa partida, cara. O nível de atuação que a gente teve hoje do goleiro Roberto Sanches, que há muito tempo não vinha jogando nada, Palmer que do nada retornou ao seu prime nessa partida e jogou um futebol absurdo, ou até mesmo o Paris Saint-Germain sendo completamente dominado taticamente por Enzo Maresca. Tudo isso aconteceu nessa partida e é uma completa insanidade, cara. Era algo que não era esperado de maneira nenhuma. Hoje eu vou analisar essa partida e tentar entender como é que tudo isso aqui rolou e o que é que faltou pro Paris Saint-Germain para fazer uma partida minimamente razoável e não ter tomado de 3-0. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E eu começo essa análise aqui falando obrigado Flamengo. Sério, eu tinha que falar isso. Eu tinha muito que falar isso, cara. Que a gente ficou ouvindo besteira de torcedor do Flamengo durante muito tempo, cara. Terminou com o Chelsea campeão. Mais pra frente a gente fala sobre isso, cara. Essa era uma partida que eu fiz análise dela antes dela acontecer. Falei o que o Chelsea tinha pra poder ganhar e como o Paris Saint-Germain poderia perder. E aconteceu, literalmente, o que eu falei naquele vídeo, cara. Os padrões que eu falei táticos e também como é que o PSG poderia entrar em campo e ser derrotado. Aconteceu boa parte do que eu falei ali, cara. O treinador teve visões bem parecidas. A única grande diferença foi a escolha de Reece James pra campo. Não era o meu plano, né? Eu falei outros nomes no vídeo, eu não falei dele porque eu não achava ele um volante tão bom pra essa parte. Enfim, ele fez um papel interessante até. Mas o Chelsea foi pra campo com 4-3-3. Eu sei que em alguns sites vai estar constando como 4-2-3-1. Não foi 4-2-3-1, foi 4-3-3. E o Paris Saint-Germain foi pra campo com 4-3-3 também. O que muda e o que é diferente dessas duas formações é a execução. A execução do Chelsea vai para um 3-2-4-1, enquanto a execução do Paris Saint-Germain fica nesse 4-3-3 mesmo na maior parte do tempo. A única diferença é que a linha do Paris Saint-Germain ela sobe. É só isso. Mas a linha do Chelsea, quando ela sobe, vai pra fase ofensiva, vira um 4-2-3-1. E aí você fica naquela dúvida, né? Palmer, ele era um ponta? Sim e não. A dúvida, ela existe e eu entendo quem tem ela, mas essa é uma dúvida que é bem fácil de entender. Malo Gusto era um lateral de sobreposição e quando ele se sobrepõe no lado do campo, Palmer ganha o campo por dentro e vira um meio atacante. Tanto que um dos gols que você viu dele foi por dentro do campo, ali na posição de um meio atacante, porque ele tem essa liberdade. É um padrão que ele já utilizou aqui, utilizou com outros jogadores. Palmer também já foi utilizado nesse padrão ali, junto com o lateral de sobreposição, mas não foi muito repetido. Eu gosto desse padrão, inclusive no vídeo eu citei ele, né? Eu falei exatamente sobre isso. Deixar o lateral um pouquinho mais baixo e ele subir só na fase de ataque e manter uma estrutura rígida de 2 volantes defensivos. Na análise eu falei isso e foi exatamente o que ele fez, cara. E ficou perfeito. Mas não só por isso, também teve a dedicação defensiva de muitos jogadores do Chelsea, né? Muitos jogadores se dedicaram muito defensivamente pra fechar os espaços em campo. Foi o caso, por exemplo, de Pedro Neto, que nem é tão forte assim nessa parte de defesa, nem é esse grande marcador como ponta, né? Não é um destaque dele. Ele só se destaca na questão da estamina e de poder correr muito tempo, né? Que é algo interessante pra fazer pressão, mas ele não é tão bom recompondo defensivamente, né? Foi sempre uma fraqueza, a gente sempre falava disso sobre esse jogador. Hoje não, hoje ele foi responsável e desceu. O treinador, inclusive, conversa com ele depois do primeiro gol, né? Eles começam a conversar ali. Eu acho que, inclusive, ele tava tentando instruir ele ao que fazer ali, porque provavelmente talvez ele tivesse um pouco perdido, porque o normal não é fazer isso. Ele ajudou bastante a tirar o espaço do PSG. E o Chelsea hoje foi com uma postura extremamente defensiva. Pode ter parecido que não, mas foi. Uma postura, até eu diria que um pouco reativa, né? Eles queriam pegar aquela bola ali pra gerar um contra-ataque, gerar uma coisa, só que não tava achando essa solução. E a solução inicial, quando rola o primeiro gol, vem dos pés do goleiro Robert Sanches, o que é muito estranho, porque na maior parte do tempo esse cara tá passando bola errado ou fazendo cagada. Mas não, hoje ele fez um passe impressionante, quase uma assistência, conta quase como uma assistência um passe desse, e ele conseguiu achar ali, custou no lado do campo, e ali vem o primeiro gol, cara. Um gol excelente, explorando uma fraqueza da subida do Paris Saint-Germain, né? Tava usando bastante um lateral de sobreposição também do outro lado, o Hakimi ele faz essa posição, né? Ele sobe lá como ponta, e ficava aquele trio ali. Dá pra explorar aquele lado do campo, e eles fazem exatamente isso. A direita, que eu achei que estaria muito exposta em campo, não tava. Muito também por uma atuação abaixo de alguns jogadores do Paris Saint-Germain, mas também porque os padrões defensivos estavam muito bem fixados ali, cara. Foi muito importante, inclusive, né, o posicionamento dos volantes pra isso. Os volantes estavam fechando bem o espaço. Eu vi gente falando, né, que, por exemplo, James estava jogando quase como um lateral. Não estava. O que aconteceu aqui foi que os volantes, eles estavam jogando mais a um lado do campo, porque era um 4-3-3, né, e tinha um volante mais por dentro. Não confunda as coisas. Eles estavam jogando, sim, na posição correta. Eles estavam jogando na posição correta ali como volante. É igual o do Paris Saint-Germain. Tem uma direita, uma esquerda e um no meio. É exatamente isso. Rolou esse mesmo padrão. O Chelsea, ele meio que espelhou a formação. Só que em outras fases do jogo, o Chelsea não faz esse padrão, faz outro padrão. E funcionou muito bem, né? Hoje a gente teve uma partida muito abaixo, principalmente de Nuno Mendes, né? Que fez
uma partida muito abaixo do normal que ele entrega, parecia meio perdido em alguns lances, e também a falta de William Pacho. A falta de Pacho fez grande diferença pra esse jogo. Tem muitos lances, inclusive, que eu já falei aqui no canal e que a galera insiste em dizer que não é isso, não é aquilo, como o jogo da Inter de Milão, que eu falo, né, o lance foi super interessante, mas o cara não consegue chutar porque Pacho interceptou a bola. Tem uma galera que talvez não entenda o quanto isso é grande, né? Talvez na cabeça do cara, é só um zagueiro interceptando a bola. Não é só um zagueiro interceptando a bola. Literalmente, tem pouquíssimas figuras no futebol que iam fazer o que o Pacho tava fazendo. E fez uma diferença gigantesca. A experiência e a tomada de decisão de Pacho, que mudou completamente o rumo do jogo, cara. Aquela jogada mesmo com Gusto, que ele consegue ganhar ali o lado do campo e ele faz o passe pra Palma e fazer o primeiro gol, poderia ter sido impedida com uma figura na zaga que teria uma leitura melhor e teria tirado aquela bola antes dela ser passada. Só que não tinha. Quem tava do outro lado era Beraldo. Beraldo é um bom jogador, ele não fez a pior partida do mundo, mas ele tá abaixo do que Pacho faz. Ele tá abaixo de Pacho taticamente e também como jogador. Então ele não consegue entregar a função e também não consegue ser esse jogador que cresceu num jogo grande. E aí foi uma fraqueza explorável do Chelsea. Um jogo muito na direita do campo, muito contando com a figura ali, com a galera tentando jogar muito pra aquele lado e funciona muito bem, cara. Cara, lembrando a vocês que este lateral hoje que fez uma partida ruim foi o cara que conseguiu bater de frente com o Lamine Yamal. Não tem muito tempo. Lembro a vocês isso, cara. Então, no meu vídeo lá eu cito, né, que essa é uma das forças, né, os dois laterais que são os melhores laterais do momento. E ambos fazem uma partida muito ruim. O que é impressionante, cara. Realmente, o Chelsea hoje foi o time do impossível, cara. O impossível aconteceu pra gente ganhar. É incrível isso aqui, cara. Incrível. Atuações assim que eu não esperava aconteceram. Nosso lateral direito que tava dando tanto problema e que entregou partidas, tanto da Premier League quanto em outros cenários também, hoje fez uma partida maravilhosa, cara. Fez uma partida muito boa e conseguiu entregar o papel tático. É um papel que é um pouco melhor pra ele. Eu acho que ele em outro tipo de papel é bem ruim, né? Mas esse é o papel que é o único que deu uma encaixada minimamente legal. E hoje ele fez algo interessante, cara. Eu gostei realmente do jogo dele, principalmente fisicamente, né? Dando muita estamina pro lado do campo, correndo bastante ali, fazendo aquelas corridas pra receber a bola. Funcionou, cara. Funcionou. O Paris Saint-Germain não teve o que fazer, não conseguiu lidar muito bem. E o Chelsea não tem nada a ver com isso, cara. Foi pra campo, fez uma partida abaixo, vai perder, cara. E foi exatamente o caso aqui. Funciona muito bem essa estratégia. O Paris Saint-Germain também não estava offline no jogo, né? Não estava realmente desligado do jogo naquele momento. E eles também tentaram muita coisa. E aqui vem um mérito ao treinador Enzo Maresca. Não só pela mudança da estratégia para ir para um lado mais defensivo, entendendo que o PSG é muito poderoso, mas também nele ter conseguido bloquear o Paris Saint-Germain na construção muito bem. O jogo por dentro não estava sendo muito possível. Até por isso a gente faz as jogadas mais nos lados do campo, né? Se você notou, foi sempre acionando um ponta, tanto na direita quanto na esquerda, tentando fazer jogadas pelos lados. Porque por dentro, eu volto a falar, né, o que eu falei na minha análise lá, né? Não tem o que fazer, cara. O trio do Paris Saint-Germain no meio de campo é muito poderoso, não dá. A gente consegue segurar eles ou até bater de frente, né? Eu elogiei bastante o meio de campo do Chelsea, né? Elogiei bastante o que a gente tinha ali. Só que eu falei, né? Eles têm um nível parecido. Então, por dentro, talvez seja algo muito difícil. E foi o caso. Explora o lado do campo. E o PSG, que deveria construir por dentro muito bem, criar essa dinâmica, criar essas jogadas, não consegue. Tem algumas jogadas interessantes que o PSG construiu, que quase foi gol, mas aí bateu em um problema muito grande, né? Que foi Desai Doye. Tem uma jogada mesmo que ele sai na cara do gol e que a maioria dos jogadores que jogam na ponta direita chutariam pro gol. E ele não chutou porque ele não é um ponta direita. A melhor posição de campo dele é como ponta esquerda. Então, mesmo que ele se saia muito bem na posição, vai ter algumas fraquezas dele estar adaptado na direita do campo. E uma delas é você não poder chutar com seu pé principal no melhor ângulo. Não podendo fazer isso, ele tinha que ajeitar um pouco mais a bola para conseguir um ângulo de chute, que é normalmente quando ele chuta com o pé fraco. É algo muito semelhante que, por exemplo, Sterling faz, né? Sterling, quando ele não tá na ponta principal dele, ele normalmente ajeita um pouco mais a bola para poder finalizar. E é uma fraqueza que ele tem, mas é mínima. Ele consegue ainda manter bem a ponta. É um caso aqui que eu acho que é parecido. Então, eu diria que do ataque o melhor foi esse jogador, mas ele perdeu uma oportunidade de ouro ali de chutar direto pro gol e tentar abrir o placar. Mas do outro lado tinha Neuer no gol da gente. Hoje, nosso goleiro virou Neuer do nada e tava deixando impossível, né? E o PSG não deixou de criar não, rapaziada. Eu deixo isso bem claro pra vocês, ok? O PSG não deixou de criar. E aqui eu cito as estatísticas do jogo pra não ficar só na minha opinião, né? O PSG teve 66% de posse de bola, teve uma grande chance, 8 finalizações. O Chelsea teve 3 grandes chances, tudo bem. Mas ainda assim, o volume do jogo foi muito para o Paris Saint-Germain, cara. O Paris Saint-Germain controla o jogo e cria muitas ações de perigo que pararam na falta de habilidade e na partida horrível de alguns jogadores e também no goleiro que salvou muito, cara. Nosso goleiro hoje foi incrível, incrível em campo, cara. E aí você tem esse goleiro incrível e um jogador que tá sendo muito duvidado no momento atual, que é Palmer. E, cara, nunca duvide de Cole Palmer. Ele pode fazer o impossível, ele já fez o impossível muitas das vezes. Eu sempre, quando faço algumas análises aqui no canal, eu falo exatamente sobre isso, né? Que a
gente depende de Palmer entrar bem no dia, de Palmer fazer isso, Palmer fazer aquilo. E as pessoas talvez não entendam por que eu falo tanto isso, mas eu falo isso porque desde o dia que ele chegou, ele apresenta esses padrões em campo. Não é algo que veio do nada, ele não construiu isso do nada, esse fanatismo. É porque ele fez acontecer. Naquela partida contra o Brighton, que ele meteu um hat-trick incrível. Aquilo foi surreal, aquele gol de falta. Ele construiu essa moral que ele tem hoje, cara. Não é à toa que quando você pensa no Chelsea ganhando, você pensa em uma grande atuação desse jogador, e não de outro. E a gente também, né, teve na minha análise, eu falei, né, João Pedro está em nível com o Dembélé. Talvez alguma galera olhou pra aquilo e pensou, pô, tá maluco, não. Não ficou claro hoje que os dois estavam em nível mesmo, né? Então, coisas que eu citei na minha análise como os pontos principais pro Chelsea poder ganhar o jogo foram exatamente o que fizeram a gente ganhar hoje, cara. Incrível. E sim, mudanças, e sim, hoje houve mudanças nos padrões táticos pra gente ganhar. Não as que rolaram contra o Flamengo. Foi mudanças um pouco diferentes, mas que fizeram total significado pra vitória. Esse tipo de ajuste que ele fez hoje. E esse espaço que foi tirado do Paris Saint-Germain foi exatamente o que fez a gente ganhar essa partida, cara. Então o Paris Saint-Germain demorava pra criar, criava até um lance de perigo, mas perdia muito tempo pra isso. Não tinha espaço, eles ficavam rodando bola, e não acontecia. Então a gente conseguiu anular o Paris Saint-Germain. Parabéns ao treinador do Chelsea, cara. Ele entrou pra história hoje, ganhou o primeiro título de uma competição que tem o impacto de uma Champions, tá ligado? Provavelmente no futuro a gente vai estar falando dessa competição nível com a Champions. Hoje, financeiramente, eu acho que já vale a mesma coisa, né? E isso ajuda muito o Chelsea, né? O Chelsea que tava precisando de dinheiro, então é uma ajuda muito grande mesmo ganhar essa competição, cara. Porque o Chelsea gastou muito e precisa de grana entrando, e essa grana vai salvar muito, né? Talvez deixar de vender um jogador, deixar de se livrar de fulano de tal, pra poder manter aqui no elenco, né? Não perder um jogador da base. Essa grana vai ser muito bem-vinda, e o título em si é muito grande, sabe? Muito grande. Parabéns mesmo ao treinador, cara. Foi muito bem, cara. Eu não esperava isso dele, cara. Foi uma excelente leitura. Assim, não tenho o que falar. Foi uma leitura de mata-mata hoje. Ótimas modificações. Foi adulto de entender. Eu tenho fraquezas, eu tenho forças, eu vou explorar elas. Fez dele campeão hoje. Pode ter sofrido pra chegar até aqui, mas mereceu ser campeão, sim. E, cara, aí vem também um lance polêmico, né? Um lance de João Neves, onde ele puxa o cabelo de Cucurella e toma um cartão vermelho muito merecido. Tem muito argumento contra, foi uma agressão aquilo ali. Me lembrou um lance, por exemplo, de Romero na Premier League, que ele puxa o cabelo de Cucurella, ele não é punido, o que foi bizarro pra mim, eu fiquei revoltado na época. Um jogo que foi empate, né? Foi aquele jogo que deu aquela treta entre os treinadores do Tottenham e do Chelsea também, né? Pra quem lembra dessa época aí, Conte tava lá, inclusive. Pra quem lembra dessa época, foi esse jogo aí. Foi um jogo que foi injusto, né? Hoje foi punido, merecidamente. Não pode puxar o cabelo de um cara aleatoriamente porque você quer, tá ligado? Não dá pra fazer isso, é agressão e vermelho merecido. Ele terminou de matar o Paris Saint-Germain, que já tava muito mal, já tava acabado o Paris Saint-Germain. E aí ele terminou de fechar o caixão ali com aquela agressão completamente sem sentido. E pra piorar ainda, no fim do jogo, o Luiz Henrique agrediu o jogador do Chelsea, né? Não sei porque ele fez aquilo, não faço ideia, né? Foi uma atitude bem merda, bem ruim mesmo. Pega muito mal pro treinador e eu espero que ele seja punido, ok? Eu espero que ele seja punido. Porque ele não pode simplesmente sair do nada porque ele tá bravo com o fim de um jogo e bater no jogador, cara. Assim, não dá pra ser assim, tá ligado? Não sei o que ele achou na cabeça dele, mas a atitude é realmente muito, muito negativa. E aí tem uma polêmica que tá surgindo, né? Que é o Flamengo é o campeão moral do Mundial de Clubes. Porque é o único time que ganhou do Chelsea. Vamos dizer então, o Chelsea é campeão do Mundial de Clubes e o Flamengo é o campeão moral. Vamos nessa ideia aí, cara. É engraçado isso aí, tá ligado? Mas realmente, cara, se você parar pra pensar bem, agora o flamenguista vai ter, né, margem pra dizer que o Flamengo foi o melhor time brasileiro no Mundial de Clubes, já que ele ganhou do campeão do Mundial de Clubes, né? E não é mentira, é fato. Eles não estão mentindo, é um completo fato isso aqui, cara. Eles realmente ganharam do campeão do Mundial de Clubes. Enfim, cara, eu não vou entrar muito em detalhe, é isso, cara. É Flamengo aí, cara. Os caras conseguiram um título do nada, né? O título ganhei do Chelsea. Um título gigantesco aí que muitos clubes vivem dele, tipo o Arsenal, né? E vive dele até hoje, né? Sempre torcedor do Arsenal comentando aqui. Ai, mas nós ganhamos do Chelsea. Parabéns, cara. Você viu como terminou isso aqui? A gente é campeão mundial e vocês não ganharam porcaria nenhuma. Parabéns. Calma. Eu não preciso ficar bravo. Calma. Não grita. Obrigado. Enfim, cara, agora a gente vai falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Antes disso, vou pedir pra vocês que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível também, use a opção de hype, tem na aba de comentários aí se você tiver no smartphone. Pode me dar um hype gratuito, esse vídeo vai chegar em mais pessoas. Eu agradeço se você fizer isso. E se você quiser ter um contato maior comigo, tem o meu Twitter aí na tela, cara. @ddcurvo, lá eu comento futebol diariamente, comento notícias, comento um monte de besteira também, às vezes que não tá nem relacionado com futebol, mas comento coisas lá. Se quiser esse contato maior, vai ser por lá. Agora vamos seguir em frente isso aqui. Falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Eu vou começar pela equipe do Paris Saint-Germain, né? Volto a repetir o que eu falei na minha análise, não faz deles um time muito pior, nem tipo a temporada. Não, cara, eles ainda são o melhor time da temporada, não tenho o que falar. Nós batemos o melhor time da temporada. Eu diria que tem jogadores aqui que fizeram boas partidas também e outros que deixaram a desejar, cara. Assim, eu esperava muito mais de algumas figuras aqui que eu fiquei decepcionado. Então eu vou começar falando de quem jogou mal. Eu acho que eu vou começar por essa galera. Não gostei do jogo de Kvaratskhelia, achei o jogo dele ruim, ok? Muito ruim mesmo. Não sei o que deu nele hoje. Ele não conseguia ganhar nada.
ele recebia a bola e não criava nada, não riscava nada. É um jogador muito perigoso. Eu vi ele enfrentando vários times guardiolistas, né? E sempre nesses jogos ele é muito perigoso. E hoje, não. Ele tava fantasmagórico em campo, cara. Assim, um fantasma em campo de verdade. E Dembélé, ele criou alguns lances interessantes, mas jogou muito mal no geral, cara. Ele tem que fazer muito mais. E até pela bola de ouro, né? Se ele ganhasse essa competição, a bola de ouro provavelmente estaria garantida no bolso dele, cara. Só que agora abre margem pra gente pensar em outros nomes, cara. Abre margem, porque ele deixou de ganhar esse torneio. Mas lembrando que ele já ganhou a UCL, né? Então talvez seja o suficiente. Mas, cara, a partida final dele foi terrível. Assim, não tem o que falar. Eu achei a partida dele ruim mesmo. Os dois laterais jogaram muito mal. E eu acho que é a primeira vez que eu falo isso do PSG em uma análise, né? Hakimi hoje fez um jogo ruim. E Nuno Mendes foi ainda pior, velho. Bizarro, assim, muito abaixo do esperado. Eu não gostei da dupla de zaga do PSG hoje. Estavam muito perdidos nas transições, perdidos nos lances. E eu não tenho nem o que falar, cara. Achei a partida deles ruim também. Cara, o goleiro do Paris Saint-Germain fez umas defesas bem difíceis. Tem um lance mesmo de Delap em contra-ataque, que era pra ser um gol e ele tirou. Mas ao mesmo tempo, tem alguns outros lances que ele poderia ter ido melhor e que ele foi mal. Por isso eu vou colocar ele como um meio termo, mas eu tenho que citar, porque ele tava no jogo, ele tava presente, ele fez boas defesas, fez algumas coisas negativas também hoje. E cara, que jogou bem no time do PSG, cara, eu falo pra vocês aqui da partida de Vitinha. Eu gostei da partida dele, ele fez uma boa partida. E também eu gostei da partida de Desai Doué. Eu acho que ele pode ter perdido uma oportunidade grande, mas a partida dele no conjunto geral é muito positiva. Não é negativa de maneira nenhuma. Eu acho que eu não diminuo nem um pouco o que foi o jogo dele, ok? Ele fez o papel dele muito bem. Agora falando do time do Chelsea, cara. O Chelsea não tem tantos jogadores positivos como vocês imaginam, mas também não tem tantos jogadores negativos. Então vocês já estão entendendo que o Chelsea não jogou mal, mas ele, pra cumprir um papel tático, sacrificou jogadores. Coisa que Abel Ferreira faz muitas e muitas vezes, cara. Que é exatamente esse tipo de plano aqui, onde você põe a galera pra defender e eles têm que jogar pro time e eles não vão jogar mal nem bem. Às vezes não tem nem oportunidade de jogar bem, né? Porque você tá tão preocupado com o papel tático que você não consegue. E hoje foi o tom de muitos jogadores aqui em campo. Mas tem um específico que eu tenho que falar que eu acho que jogou mal. Reece James, cara. Eu não gostei da partida dele hoje. Eu achei a partida dele abaixo, sim, do que se espera de um volante. Apesar de defensivamente ele tá muito bem. O resto não fez não, cara. Tava dependendo do resto ali que tava do lado dele, ok? Eu acho que de resto não fez muita coisa, não. E aí nós temos também Enzo Fernandes, que defensivamente, volto a repetir, tava muito bem. O papel dele é muito sacrificador, né? Ele vai pra linha de ataque ali em algum momento, mas muito menos do que o normal. Acabou que ele acabou ficando muito baixo, né? Ficando quase como mais um volante defensivo. Às vezes parecia que ele era até o primeiro volante do time, né? Em algumas fases do jogo. Inclusive o Chelsea apresentava às vezes um padrão meio de 4-4-2 ali em alguns momentos, que ele tinha que também estar lá fechando espaço. E aí, volta a falar, né? Não tem o que fazer, cara. Tá preso ao meio de campo nesse momento. E eu acho que de quem jogou mal acabou por aqui. Não tem mais ninguém pra falar, não. Agora, que jogou bem no jogo, eu cito aqui a dupla de zaga. Gostei dos dois hoje. Eu adorei a assistência de Coyle, né? Boa visão de jogo. Ele foi um pouco mais pra frente e fez algo que eu venho pedindo dele, né? Mais criatividade. Entregou hoje. Parabéns pra ele. Muito bem mesmo. Gostei da zaga dos dois, assim, bem postados, lendo lance e tudo mais. Os dois estavam bem hoje. Gostei do lateral direito, Malo Gusto. Achei ele um dos melhores da partida. Muito bem mesmo. Executou muito bem o plano. É muito difícil você ser um lateral de sobreposição, porque você tem que compensar subir e descer. E quando você sobe, você deixa espaço. E aí você tem que voltar muito rápido. Tem que ter muito físico pra fazer essa função, que alguns jogadores têm, né? Tem muita estamina pra isso. Mas é uma função muito difícil. É difícil de equilibrar e de balancear. E hoje ele foi muito bem nessa função. Belíssimo lateral de sobreposição. E aí nós temos também Robert Sanches, cara, que eu poderia até colocar como MVP da partida, se eu quisesse. Eu poderia, porque foi incrível a atuação dele, cara. Parecia Neuer. Assim, parecia Neuer. Não tem sentido nenhum, cara. Ninguém esperava por isso, né? Vai ter gente que torcedor do Chelsea falando: nossa, eu sabia que o Chelsea ia pra final. Nosso goleiro ia jogar pra caramba. Eu sei, você sabia. Eu não duvido da sua capacidade incrível. Mas eu sei, ninguém imaginava isso. Ele entregou muito, bizarro e obrigado, né? Porque tá devendo e muito, cara. Assim, ele quitou um pouquinho a dívida de quase 1 milhão, que eu falo pra vocês. Porque, cara, esse goleiro jogou mal a competição inteira. Eu não pensava em um jogo desses aqui hoje. E ele foi incrível hoje. Não tenho o que falar, cara. Eu volto a falar. Cara, jogar bem, eu vou falar que ele jogou bem. Ponto final. Gostei também muito do jogo de João Pedro, que aí o brasileiro de novo jogou muito bem. Excelente finalização e não ficou só nisso não, cara. Ficou também na pressão, ficou também nas transições. Ele tava participando muito bem do jogo. Parabéns a João Pedro. Novamente, entrou muito bem e a 9 é dele já, cara. Não tenho dúvidas que ele é o cara que joga melhor nessa posição. Por último, nosso querido Cole Palmer, pra mim MVP do jogo. Talvez até o... Eu não sei se é justo dizer que ele é MVP do torneio, né? Porque Pedro Neto fez um torneio muito bom. Mas, cara, pelo nível da final, né? O peso de uma final, eu acho que ele é MVP do torneio, cara. Que jogador, cara. 2 jogos assim que ele cresceu, que foi fundamental
fundamental pra gente estar aqui. Incrível, incrível, cara. Assim, ele pode não ter feito a competição perfeita, mas, de novo, ele entregou muito. Às vezes você vai falar de Palmer assim, por causa dessa fase que nem é tão ruim assim, né? Você parar pra pensar bem em números, nem é tão ruim. Também a atuação também não é tão ruim. Não é normal se esperar de um jovem da idade dele que atuando bem em todos os jogos, né? Nem os que estão hypados hoje fazem isso. Ele hoje, de novo, entregou aquele Palmer que a gente conhece, cara. Aquele jogador frio. E era numa final contra o time mais hypado do momento. Assim, eu não tenho o que falar, cara. Assim, foi gigante. Foi um jogador do time do impossível, né? Ele fez o impossível hoje, cara. É isso. Eu acho que é a definição, cara. E eu fico muito feliz pelo título, muito por algumas figuras aqui, cara, que se esforçaram muito a temporada inteira e que merecem ser campeões. E a principal delas é Palmer, porque ele em muitos jogos se esforçou pra ser esse jogador ali que carrega as partidas e que faz acontecer. E ele merece muito esse título, cara, por tudo que ele já fez até aqui. Eu volto a falar, né, que um grande trabalho ou uma grande atuação tem que ser premiada com título, cara, e ele merece, cara. Ele merece muito, 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 muito. Enfim, e vai ter invejosos aí falando, diminuindo o título, falando que foi sorte, que foi isso, que foi aquilo, né? Torcedor do Arsenal não vai fazer isso provavelmente. O que eu te digo é, pra estar no Mundial de Clubes, primeiro você tem que ganhar alguma coisa. Primeiro vocês começam a ganhar alguma coisa, aí depois você vem na minha rede social falar merda, tá ligado? Você primeiro ganha alguma coisa. Aí o time de vocês tem que ganhar alguma coisa, aí você vai se classificar para um Mundial de Clubes. Eu não sei se é possível, mas até lá a gente espera, né? Vamos ver aí se vocês conseguem ganhar alguma coisa. Volta a falar alguma coisa, tem que ganhar algo, né? Tá faltando aí, né? Querendo dizer nada, né? No momento, em anos e anos de maior desnível entre Chelsea e Arsenal, quem sai com o maior título ainda é o Chelsea. Cara, pesa muito a camisa, velho. Pesa muito a história, tá ligado? O time do impossível aí, né? Que eu fiquei hypando aí nos vídeos, a galera viu. Tem gente que talvez não entenda, que tava brincando, né? Tipo, é uma brincadeira. E eu não falo da galera normal, não. Tem uma galera que realmente tem dificuldade em interpretar coisas. Mas pra essa galera, cara, é uma brincadeira, rapaziada. É brincadeira, ok? Aquilo ali em vídeo era brincadeira. É óbvio que é uma brincadeira, um exagero, né? Pra ser engraçado, né? As comparações com o Tottenham e tudo mais. E a gente foi campeão, sim, numa época impossível, mas jogando um belo futebol. A gente jogou muito bem, afinal. Não tenho do que falar. Com certeza vai ter uma galera que provavelmente vai vir cornetar, vai falar, tipo, aí, tá vendo? Você tava errado, a sua análise, você colocou o PSG ganhando e tudo mais. Eu sei que vai ter essa galera, né? Que vai aproveitar o momento e tudo mais. O que eu falo pra vocês é que eu realmente não ligo de estar errado se meu time for campeão. É isso, tá ligado? Eu não tenho muito mais do que adicionar. E eu também, né? Eu deixo bem claro pra vocês, inclusive. Eu realmente não ligo de estar errado. Normal, você vai estar errado. É a vida, tá ligado? Você é um ser humano, você vai falar coisas e elas vão estar erradas. Como muitas que eu já falei aqui nesse canal, estavam erradas. Falei, sei lá, PSV vai dar jogo contra o Arsenal, foi lá e foi goleado. É literalmente uma coisa que eu falei. E daí, tá ligado? Se você estiver certo nesse momento, pergunta agora é o famigerado e daí? Vai mudar alguma coisa na sua vida? Você vai se sentir uma pessoa melhor, você vai se sentir mais inteligente nesse momento? Então eu deixo você ter esse prazer aí de estar certo. Essa galera aí que vive disso, eu realmente não ligo, tá ligado? É normal, eu vou acabar errando em algum momento. E eu fico feliz que eu tava errado e a gente ganhou. É isso. Só pra finalizar isso aqui, cara. Enfim, cara, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Agradeço a todo mundo que vai ajudar o vídeo de qualquer maneira. Muito obrigado. É isso, rapaziada. A gente foi campeão e o futuro, provavelmente, do Chelsea é brilhante. Obrigado a presença de todos. Tchau.